Bom dia, queridos. Hoje veremos o capítulo de número 37 do livro de Ezequiel, que é composto de 48 capítulos. Abra aí a sua Bíblia no capítulo 37. Veremos hoje o vale dos ossos secos e os 2 pedaços de pau. O livro de Ezequiel foi escrito para incentivar os exilados a permanecerem fiéis ao Senhor, para que ele cumprisse a sua promessa e de reconduzi-los à terra prometida e de conduzir o templo de Jerusalém a novas alturas de glórias. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da igreja Os Semeadores. Estaremos juntos a partir de agora. Peço que você faça essa leitura prévia antes de nos ouvir. Nós nos encontramos aqui na terceira parte da nossa divisão proposta. Ressaltamos que já vimos, na primeira parte, os oráculos de advertência sobre a destruição de Jerusalém, a preocupação do profeta com o passado e com o presente de Jerusalém. Nós já vimos, essa primeira parte ocupou os capítulos de número 1 ao 24. Depois do capítulo 25 ao 32, nós vimos a parte 2, que é uma sessão de oráculos contra as outras nações, com foco na destruição dessas nações. E agora estamos vendo a terceira e última parte da nossa divisão proposta para o livro de Ezequiel, futuras bênçãos para Judá em Jerusalém. Começou no capítulo 31 e vai até o capítulo 48. Dentro dessa terceira grande parte, nós estamos na seção A, que é a queda e restauração de Judá, que vai até o capítulo de número 39. Então, recapitulando, nós falamos que do capítulo 33 até o capítulo 39, estaremos vendo a queda e a restauração de Judá, a qual foi dividida também em 8 sessões, e nós encontramos na sessão de número 6, que é a ressurreição dos ossos secos. Esse capítulo falará dessa ressurreição e da junção de 2 pedaços de pau. Sempre todo mundo fala a respeito dos ossos secos, mas esquece desses 2 pedaços de pau. Tudo começou com a mão do Senhor vindo sobre Ezequiel e ele sendo levado no Espírito do Senhor, onde foi colocado no meio de um vale que estava cheio de ossos secos, e o Espírito o fez andar por aqueles ossos. Ezequiel notou que eles eram muito numerosos e demasiadamente sequíssimos. Nessa passagem, as palavras sopro, espírito e vento são todas traduções da mesma palavra hebraica, traduzida em cada caso por uma palavra que se enquadre nas exigências do contexto. Já a palavra vale, que era onde os ossos estavam, o mesmo termo é usado no capítulo 3, no verso 22. Uma vez que o termo é usado apenas nessas 2 passagens, o local dessa visão pode ter sido o mesmo daquele onde o profeta recebeu o seu chamado. Alguns sugerem que o lugar ficaria no entorno de Jerusalém, possivelmente no vale de Cedron, a leste da cidade. Conforme nós estamos vendo na Bíblia de Estudo de Genebra, os intérpretes há muito discutem a questão do relacionamento entre a visão de Ezequiel e a ressurreição geral no fim dos tempos. Iremos encontrar alguns relatos de ressurreição de mortos também no Antigo Testamento, mas eles são poucos e não vemos nele uma doutrina, nem um ensinamento específico sobre a ressurreição pessoal ou geral. No entanto, as imagens de Ezequiel claramente pertenciam à situação dos exilados e suas esperanças de restauração. A visão não diz respeito à ressurreição final dos tempos. A literatura intertestamentária que precede o Novo Testamento desenvolveu mais completamente a doutrina da ressurreição e Jesus confirmou que uma ressurreição geral era aguardada no futuro. A imagem de ressurreição nessa visão de Ezequiel apropriadamente retrata a renovação espiritual do povo de Deus, necessitados como estavam de restauração. O Senhor perguntou ao seu profeta, depois daquele passeio no vale, no meio dos ossos secos, dirigindo-se a ele como de costume, o chamado Filho do Homem, ele pergunta a ele se aqueles ossos secos poderiam reviver. O profeta não responde, mas foge da pergunta, devolvendo a Deus a resposta à sua pergunta retórica. Senhor Deus, tu o sabes. Deus então lhe ordena que profetize aos ossos secos.
A palavra profética era como a palavra de Deus na criação. Deus falou e uma nova vida foi criada. Gênesis 1. Do mesmo modo, as palavras de Ezequiel foram eficientes nessa visão, pois eram as palavras de Deus. Ezequiel então diz aos ossos secos: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Verso 4. Poderia ossos secos ouvir? O mesmo poderíamos perguntar dos mortos-vivos. Essa é os mortos-vivos que eu chamo, é uma condição do homem sem Cristo. Ele é um morto-vivo, um zumbi, né? Poderiam eles ouvir a palavra? Se não ouvem, como é que eles iriam responder? Eles somente podem fazer alguma coisa depois de o fôlego de vida entrar neles da parte de Deus, e não antes. O mesmo se dá ao pregarmos. Quando a gente vai pregar a palavra de Deus. É a palavra de Deus que gera vida e fôlego neles. E Deus continua a falar pela boca do profeta, pregar a sua palavra da vida, a qual devemos pregar confiando que nele há vida, para gerar vida na morte. Deus então diz: eis que vou fazer entrar em vós o fôlego de vida, e vivereis. Porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estendereis pele, e porei entre vós o fôlego da vida, e vivereis. Depois disso, Deus então haveria de saber. Então, depois disso, haveriam de saber que o Senhor é Deus. Ezequiel obedece e profetiza como instruído, e ao profetizar, como lhe fora ordenado, um milagre ia acontecendo. Ele ia profetizando e já começava a ver que algo diferente ia acontecendo com aqueles ossos secos. Aqueles ossos estavam se chegando um ao outro e se ajuntando, por isso faziam um grande reboliço e barulho. Ezequiel continuou a olhar e já agora nervos e carnes começavam a crescer neles e por fim a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles o fôlego de vida, nem eles ainda estavam de pé. Deus lhe orienta então que profetize também ao fôlego de vida, dizendo para ele que assim dizia o Senhor, que eles viessem dos quatro ventos e assoprassem sobre os mortos para que vivessem. Ezequiel obedece, prega e profetiza, como tinha sido ordenado, e semelhantemente, quando pregara aos ossos secos, o fôlego de vida assoprou sobre eles. Isso relembra Gênesis, no capítulo 2, no verso de número 7. Isto é, entrou neles e viveram, puseram-se de pé, um exército enorme. Depois disso, veio a Ezequiel a explicação de tudo aquilo. Os ossos secos eram a casa de Israel. Eles se secaram porque tinha secado toda a esperança do povo de Deus por uma salvação. E mais uma vez, Deus ordena que ele profetizasse aos que reviveram. A visão começou com os ossos expostos e não enterrados, verso 2, mas ampliou-se até a abertura das sepulturas. Deus mandou ele dizer que ele mesmo abriria as suas sepulturas e ele mesmo os faria sair, e assim os traria à terra de Israel. Quando isso acontece, eles novamente iriam saber que o Senhor é Deus. A restauração de Israel seria o testemunho de Deus a respeito do seu próprio poder e governo, pois Deus poria neles o seu espírito para que vivessem e depois os poria na sua terra. Está lá no verso 14. Recapitulando, Ezequiel pregou 3 vezes aos ossos secos, ao fôlego de vida, aos ressuscitados. Junção de 2 pedaços de madeira, a partir do verso 15. Depois da palavra de profecia aos ossos secos, ao fôlego de vida e aos ressuscitados, ele apanha alegoricamente 2 pedaços de pau. Escreve neles que um seria por Judá e o outro por Israel, e os junta, de forma a formarem um só em suas mãos. Ezequiel encenou outro ato simbólico. 2 pedaços de madeira, um trazendo o nome do reino do sul, Judá, e outro com o reino do norte, Efraim, Israel. Foram segurados ponta com ponta nas mãos de Ezequiel, de modo que pareciam estar unidos. Zacarias
11, verso 7, pode estar baseado nessa passagem. Isso despertaria neles a curiosidade, e quando fossem perguntar o que Ezequiel estava querendo dizer com isso, o Senhor lhe orientou a dizer a eles que estaria juntando os dois povos em um só povo de Deus. Ezequiel interpretou seu próprio ato. Os descendentes de Efraim, filho de José, haviam dominado o reino do norte, o qual era, portanto, às vezes designado como Efraim. O reino do norte havia caído diante do exército dos assírios quase um século e meio antes do oráculo de Ezequiel. A maior parte de sua população se encontrava dispersa entre outras nações e absorvida por elas. Ezequiel olhava para trás, para o reino unido sob Davi e Salomão, e para frente, para uma futura restauração ideal. Ezequiel não havia usado a palavra rei para se referir a qualquer dos governadores históricos de Jerusalém, usando em seu lugar o termo príncipe. Aqui, entretanto, ele descreve o futuro soberano davídico como rei, possivelmente uma maneira sutil de distinguir esse futuro soberano de qualquer outro que Israel tivesse jamais conhecido. O Novo Testamento identifica esse rei e pastor como sendo ele Jesus Cristo. Jesus reina sobre o povo renovado de Deus como seu rei eterno. O verso 25 fala que eles habitarão na terra para sempre. Ezequiel falou claramente sobre uma reunificação escatológica evidenciada pelo seu repetido uso da expressão para sempre. Compare a aliança de paz, verso 26, com a aliança perpétua, capítulo 34, verso 25, e ainda também com Números 18, verso 19, Números 25, de 12 a 13. Essa aliança de paz, ou perpétua, é uma expressão usada na aliança com Noé. Está lá em Gênesis 9, 16, Isaías 24, 5. Na aliança abraâmica, está em diversas partes, Gênesis 17, 1 Crônicas 16, Salmo 105. Na aliança davídica também, 2 Samuel 23, Isaías 55. Na nova aliança, nós encontramos em Jeremias 32, em Ezequiel 16. Como estamos falando de alianças, o momento é oportuno e recomendado pela própria Bíblia de Estudo de Genebra, a qual recomendamos que você adquira, pode adquirir conosco na nossa loja Os Semeadores. Você pode adquirir por e-mail, contato.ossemeadores.com.br. Também colocamos lá no Amazon. Para lermos o seu artigo teológico, a Aliança das Obras e a Aliança da Graça. Muito bom esse artigo teológico das alianças. Com a aliança feita, Deus os estabelecerá e os multiplicará, pondo o seu santuário no meio deles para sempre. O seu tabernáculo permaneceria com eles, e eles seriam o seu povo, e ele o seu Deus para sempre. Ezequiel esperava por uma cidade de Deus renovada, capítulos 40 ao 48. Mais de 600 anos depois, João teve uma visão semelhante, em Apocalipse, capítulo 21, mas de uma cidade que não necessitava mais de um templo. Apocalipse 21, 22. Capítulo 37 começa costumeiramente como quase todos os capítulos de Ezequiel. E veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no espírito do Senhor e me pôs no meio do vale, que estava cheio de ossos. Esse é o verso de número 1, e ele tem 28 versículos. Encerrando o verso 28, e as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando estiver no meio do santuário, no meio deles para sempre. Esse verso 28 encerra o capítulo dizendo que as nações saberão que o Senhor é Deus e que santifica a Israel, principalmente quando estiver no seu santuário, no meio deles para sempre. De uma certa vez, conta-se, alguém que não acredita em Deus, que pediu a um judeu um sinal. Este parou, refletiu e respondeu: o povo judeu. Amanhã estaremos aqui com Gog, Magog e a soberania de Deus no capítulo de número 38. Inscreva-se no nosso canal, conheça o nosso blog, site jamaisdesista.com.br. Nossa loja virtual, ossemeadores.com.br. Temos todo o material, Bíblias, a Bíblia de Estudo de Genebra,
nossos livros falando sobre a Bíblia. Às 8h30, Momento Missionário da Igreja Os Semeadores, na radio.ossemeadores.com.br. E também às 15 horas, no sábado, Momento Missionário Palavra de Vida com o pastor Johnny Ramos, direto da Suécia, e também com a pastora Janira Ramos. Às quartas-feiras, reprise desse mesmo programa. Fiquem conosco, Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe. Até mais.